Rapaziada, eu realmente acho que o Paquetá vai acabar sendo banido do futebol. Agora, antes eu achava que era bem provável que isso acontecesse, mas agora, com o começo do julgamento dele, e pelo que eu tava vendo na mídia inglesa que eu vou mostrar pra vocês, o negócio parece que realmente tá pesado pro Paquetá, tá? Saiu aqui até no The Guardian, que é um jornal bem famoso lá da Inglaterra. Lucas Paquetá enfrenta o maior jogo da vida com o início do julgamento de manipulação de resultados. Aqui ele fala bastante sobre esse caso do Paquetá, né? Tem outros portais aqui, inclusive do West Ham, né? Trazendo mais essas notícias do que está acontecendo aqui. Nessa notícia aqui mostra qual que é a defesa do Paquetá. Eu achei isso aqui bem interessante. Olha lá, o Lucas Paquetá, ban. Reviravolta do Manchester City surge em meio à atualização de bastidores de Moyes, que é o técnico lá do West Ham, né? Aí aqui embaixo na notícia, olha só, diz o que o advogado do Paquetá vai tentar argumentar lá como defesa, né, pra ele, cara. Realmente eu achei muito louco aqui, ó. Eles falam bastante sobre aquela época da contratação, que o Manchester City quase contratou o Paquetá, né? Olha só, os Hammers concordaram em vender o atacante por 80 milhões. Tá, e aí depois o time do Pep Guardiola desistiu. Quanto a Paquetá, a transferência fracassada para o City fará parte da sua defesa na batalha contra a FA, de acordo com o The Guardian. Aí aqui tem uma tabela dos crimes, né? Quando que ocorreram os crimes do Paquetá, supostamente. O jornal noticiou em seu site que o jogador de 27 anos afirmou ter pedido a David Moyes para não escalá-lo contra o Bournemouth, para evitar arriscar de alguma forma sua transferência para o Manchester City. Então, o que a defesa do Paquetá está argumentando? De que, na verdade, então, o Paquetá ele pediu para não jogar esse jogo. E aí ele não faria sentido então ele ter apostado no cartão amarelo lá se ele não queria jogar o jogo, certo? Aí aqui, ó, seu advogado usará isso para se defender da acusação que o jogador fazia parte de uma conspiração de apostas para ser advertido. Aí aqui, ó, tem mais algumas coisas falando, e na reportagem oficial do The Guardian, né, que é esse daqui, ó, eles mostram, cara, como tem até umas imagens do Paquetá no meio desse jogo aí contra o Bournemouth, olhando pro banco de reservas, né, pedindo para ser substituído. Cara, sem brincadeira, eu achei isso muito fraco, cara. Esse argumento aqui muito fraco. Porque assim, cara, se o Paquetá não jogasse esse jogo, simplesmente a aposta ia ser cancelada, né? E aí ele não tomaria o amarelo. Assim, muito pouco, né? Esse outro site aqui trouxe... Olha só, pessoal. O West Ham disse para esperar o pior, já que as evidências vão contra Lucas Paquetá. Foi o que esse outro portal aqui lá da Inglaterra trouxe, né? O craque do West Ham foi acusado de manipulação de resultados há quase um ano, mas continuou jogando pelo clube enquanto aguardava uma audiência, que inclusive começou ontem, né, pessoal? Aqui, em março de 2025. Ex-chefe do Everton, que atuou como CEO entre 2004 e 2009, agora dirige uma consultoria de futebol que aconselha clubes de elite. Admitiu que teme o pior para o meio-campista do West Ham. Foi o que esse Kate Winnes falou, que teme o pior aí, o cara que é um conselheiro lá de clubes de elite. Então assim, porque pô, o Paquetá é um baita ativo, né? Eles quase venderam o Paquetá por 80 milhões de libras. De passar disso para um cara que tá banido eternamente do futebol, pô, é realmente um impacto, né? Realmente um impacto. Enfim, aí aqui, ó, tem mais um trecho, ó. Illness insistiu que é uma história triste, mas sustentou que os casos de manipulação de resultados deveriam ser resolvidos o mais rápido possível. Foi aqui o que ele disse na entrevista dele, né? Aí tem mais algumas estatísticas e tal, ó. Parece que há cada vez mais evidências contra ele no momento. Cara, que doideira, né, pessoal? Quando você fala sobre banimentos vitalícios, é uma situação muito triste para um jogador tão talentoso. Com uma punição tão draconiana em pauta, se ele se esperar apelação após apelação. Mas eu antecipo o pior, certamente neste primeiro julgamento. Acho que essa audiência vai levar 3 semanas, foi o que eu ouvi dizer. Então levará algum tempo, como vimos com os problemas da Premier League. Ele realmente jogou razoavelmente bem apesar desses problemas. Essas questões sobre manipulação precisam ser abordadas o mais rápido possível, mas é uma história triste. Teremos que observar esse espaço, veremos se há algum caso para defesa. Vamos esperar para ver, mas temo o pior. Aí o Rodrigo Matos, né, pessoal, que é jornalista da UOL, que cobriu esse caso aí, que falou bastante sobre o Paquetá e tal, ele falou, né, sobre essa questão de como a seleção parou de convocar o Paquetá
após essa treta toda aí. Vamos ver, vamos dar uma olhada nesse corte aqui do Charles. Você lembrar, a primeira vez que estourou o caso do Paquetá foi no dia de uma convocação. E aí entrou meio... Sabe quando você... Aquela gestão de crise? Chegou uma informação aqui... o Paquetá tá envolvido... O Luiz Henrique, na época, nem tava em convocação, né? Nem era essa discussão. Sim. O Paquetá tá aqui para ser convocado e surgiu uma investigação na Inglaterra. O que é isso? A gente tem pouca informação. Os caras só confirmaram que tinha. Eles tiraram ele. E aí mantiveram. Só que o caso foi desenrolando, ele continuou jogando. O processo da FA tá demorado, né? Ele continua jogando pelo West Ham. E não tem uma conclusão. Se chegar lá na frente e ele for absolvido, sabe, parabéns para ele. Ok, foi considerado que não me parece provável pela acusação que a Premier League fez em relação a ele, né? Mas pode acontecer dele ser absolvido, né? Mas a decisão dele voltar a ser convocado partiu da mudança, que aí já foi na gestão do Dorival, já. Mas eu acho que teve a ver também com a própria diretoria da CBF ter um entendimento de que, olha, o caso... Parou, teve a investigação, não andou, ele continua jogando pelo seu clube, vou passar a convocar. Tem, obviamente, uma situação de que a seleção brasileira não está numa situação tão confortável assim para ficar abrindo mão de jogadores, né? Eu acho que assim, o Luiz Henrique é um dos principais jogadores, por exemplo, da atual temporada, e o Paquetá é um jogador meio essencial no meio de campo da seleção, né? Então, eu diria que há um peso também dessa... Mas é uma... Que fase da seleção brasileira, né, cara? Paquetá é essencial no meio de campo da seleção. Mas desde que surgiu essa história toda, o Paquetá tá muito mal, né? E com certeza mexeu com a cabeça dele, mano. Temos a presunção aqui de inocência, nenhum dos dois tem condenação. O Luiz Henrique no... Enfim, pessoal, mas é isso aqui, cara. Realmente, eu nem sabia disso, que tinha estourado esse caso do Paquetá no dia lá da convocação da seleção brasileira, né? Realmente não sabia disso, não. O Paquetá não foi convocado dessa vez, nem por causa do julgamento, não. Ele tá machucado, não é isso? Tá. Ele já não... Eu acho que ele jogou esse final de semana. Eu acho que ele voltou a jogar nesse final de semana. Vou conferir aqui, mas na ele estava época machucado. da convocação estava machucado, e aí, muito provavelmente, o Dorival Júnior pesou as duas coisas, né? Exatamente. Vou contratar um jogador, eu não vou convocar um jogador que ainda está em recuperação, por mais que ele volte a jogar antes. Já estava rolando burburinho na época da convocação que o julgamento aconteceria esse mês, até o fim do mês. Exatamente, que duraria 3 semanas, né? Começou esse julgamento que gera grande repercussão por aqui. Primeiro pela duração, né? Previsão de 3 semanas, seria um dos mais longos da história da FA, da Federação de Futebol Inglesa, e também pelo possível tamanho da punição, porque a imprensa inglesa disse que a FA quer o banimento do Lucas Paquetá pela vida toda, caso ele seja considerado culpado por uma comissão independente que agora começa a analisar o caso. Portanto, as duas partes começaram a ser ouvidas. Depois dessas 3 semanas, não tem prazo ainda para sentença, então ainda pode demorar mais alguns meses. O que a FA alega é que, claro, o Lucas Paquetá não fez essas apostas ele mesmo, mas isso teria beneficiado amigos e familiares dele que fizeram essas apostas no Brasil para que ele tomasse, dizendo que ele tomaria esses cartões amarelos. Isso segundo a acusação. Esse julgamento é fechado, portanto privado. À época, o Lucas Paquetá, ele disse, também soltou um comunicado dizendo que estava surpreso e chateado com essas acusações, que ele tinha colaborado integralmente com as investigações nos 9 meses anteriores e que ele estava disposto a limpar a sua imagem. Portanto, ele nega qualquer envolvimento com esse caso e se diz totalmente inocente. Cara, como é que deve estar a cabeça do Paquetá, né, pessoal? Mas enfim, é isso aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram aí ou não o vídeo. Não esquece, cara, de se inscrever aqui no canal também para não perder as últimas notícias. E é nóis, beleza? Tamo junto, pessoal. Um forte abraço, valeu e até o próximo.